O tema que Deus colocou no meu coração e quero compartilhar aos irmãos, nós vamos visitar várias passagens na Bíblia onde você já vai lembrar desse texto, mas eu peço que você abra o teu coração, deixa Deus trazer algo novo sobre a tua vida. O tema é bem simples, mas é muito real, porque todos os dias nós vivenciamos isso, derrubando gigantes. Todos os dias se levantam gigantes diante de nós. Todos os dias enfrentamos dificuldades, superamos, vêm outras maiores, e parece que os gigantes não param de crescer e as dificuldades não param de vir. Quando a gente acredita que está tudo bem, algo está errado. Amém? Porque há uma guerra no reino espiritual, o teu adversário dia e noite tem cuidado para tentar fazer com que ele dificulte a tua caminhada. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja viva do Senhor. Que nós possamos ser essa igreja, esse canal de bênção, em nome de Jesus. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Todos nós temos gigantes, e esses gigantes foram criados, gerados, levantados para serem derrotados. Amém? E a grande maioria deles foram gerados por nós mesmos. Muitos gigantes são levantados porque nos falta fé, porque existem limitadores, existe falta de ousadia e de posicionamento diante do reino. Porque quando você compreende quem você é, a sua posição é outra. Quando você sabe quem você é e quem está em você, você compreende que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Tudo bem até aqui? Amém. Quero te convidar a ir lá no livro de Números. Nós temos vivido momentos de constantes desafios, lutas e grandes decisões e escolhas. Principalmente agora, no final do ano, teremos uma escolha fundamental aí. Amém? E não acredite que talvez o seu voto não faça diferença. Amém? Porque você é a diferença que Deus quer usar para a sua geração. Então, o que você escolhe, determina o que você colhe. É como uma plantação. Você semeia e você desfruta daquilo que você semeou em nome de Jesus. Então, nenhum período da nossa caminhada, amém? Parece ser fácil. Aqui quem conheceu Jesus, logo no primeiro encontro com Jesus, tudo ficou mais fácil? Ou a situação começou a ficar mais difícil, mais delicada, mais complicada? E você fala assim, puxa, mas falaram que ia ficar tudo bom, tudo fácil, eu não ia ter dificuldade. Pelo contrário, a primeira coisa que Deus faz é transformar a tua vida, é mudar a sua forma de ver. Então tudo aquilo que você acreditava que era bom para você, Deus vai mudar os seus valores, os seus princípios, para que os princípios dele, os valores dele, comecem a ter lugar na tua vida. Então, cada um desses períodos da caminhada que não foi fácil, vai te fortalecer e vai edificar a tua fé. Então, todas as lutas e dificuldades que você e eu passamos, servem para ensino, para que a gente cresça e amadureça. E que Jesus seja gerado e cresça na nossa vida. E Ele encontre o lugar de honra que Ele precisa ter nas nossas vidas. Para que você e eu possamos ter ousadia e liberdade no Espírito para ser canal de Deus. Então sempre a gente vai aprender alguma coisa, independente da situação. Até mesmo diante de uma perda, de abrir mão de algo, você não perde, porque se você investe no reino, o reino de Deus começa a ser manifestado na tua vida. Amém? Tudo bem até aqui? Amém, está diminuindo, então vamos lá. Então a primeira passagem que a gente vai ver é o momento onde Deus, Ele faz promessa da terra prometida, que está em Números capítulo 13. E nessa passagem foram enviados um príncipe de cada tribo. Cadê os irmãos aí? Quantas tribos existiam no povo de Israel?
Três alternativas, 8, 9 ou 10. Qual das três? Hã? Nenhuma das três. Por favor, leia a Bíblia, são 12. Então, alternativa última, nenhuma das anteriores. São 12 tribos. Amém? É simples essas pegadinhas, você já está acostumado. Por quê? Muitas vezes você fica ali, né, achando que sabe, mas examine a Escritura. Por isso que você traz a Bíblia à casa do Pai, para que você realmente testifique sobre a palavra. E ali foram de cada tribo escolhido um príncipe, um homem escolhido diante da sua tribo como alguém que é referência, como alguém que é ousado, como alguém que tem a presença de Deus, representa a sua tribo. Tudo bem até aqui? E eles foram enviados para poder tomar posse de uma promessa que Deus fez ao povo de Israel, a terra prometida. E eles foram enviados como espias. Amém? Todos conhecem essa passagem? Mas fique atento, porque cada detalhe, Deus quer trazer algo no teu coração. Porque aquilo que Ele quer mostrar para mim e para você, é que Ele quer edificar a tua fé, te preparar para aquilo que você está passando, aquilo que você vai passar. Por isso que aquilo que você recebe, faz toda a diferença quando você toma posse. Amém? Porque a diferença está em ser não somente ouvintes, mas praticantes. Então, há necessidade de cada um de nós conseguir refletir, meditar, examinar as Escrituras. Se você puder, tenha liberdade, anote. Chega em casa, medite na palavra. Saiba que Deus sempre vai se revelar de novo na tua vida. E aí, você vai perceber que os gigantes sempre vão existir. Porque eles foram enviados e eles tinham a mesma visão, eles tinham a mesma orientação, espiar a terra. E ali o gigante sempre vai estar, vai existir. Porém, depende de como você vai passar por aquela prova. Em nenhum momento Deus vai esconder na sua palavra as dificuldades, as lutas, os gigantes, as batalhas, os problemas. Mas Ele vai te mostrar, vai te ensinar como agir, como prosseguir, como guerrear. Saiba que o Senhor que te escolheu é Jeová Sabaote, é Senhor dos Exércitos. É Ele quem peleja por vós. Vai ter momento que Deus vai te levantar como Josafá, o rei Josafá. Ele sabia que a única forma dele derrotar os inimigos era adorando a Deus. Então ele foi lá e preparou todo o povo e falou: vamos adorar, porque o Senhor peleja por nós. Vai ter momento que você vai precisar ter os intercessores, assim como Moisés ficou com Arão e Hur do lado, levantando as mãos para que a batalha pudesse ser ganha. E por mais cansado que você esteja, Deus sempre vai colocar um homem e uma mulher de Deus para poder te abençoar. Então não feche as portas, peça ajuda. Os gigantes vão se levantar, as dificuldades vão existir, mas o Pai quer ver na tua vida ousadia e liberdade no Espírito, para que Ele consiga manifestar o propósito que Ele te escolheu para essa geração. Porque não foi por acaso. Não é por acaso que você está aqui hoje, não é por acaso que eu estou hoje aqui, não é por acaso que você casou com essa bênção de Deus do seu lado, não é por acaso que você tem o pai e a mãe, que talvez não foi o que você sonhou, mas foi o que Deus te preparou, para que Ele pudesse transformar a tua vida e você ser um canal de bênção para a sua casa. Talvez o teu trabalho não é aquilo que você pretendia, mas Deus pode abrir novas portas, mas enquanto você estiver lá, Ele quer te abençoar e fazer da sua vida um canal de bênção. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Então vamos para Números, pedir para abrir, né? Para dar tempo para abrir. Números capítulo 13, versículo 32. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que havia observado, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento, é a terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes,
os descendentes de Enaquim, diante de quem parecíamos a nós, a eles, como gafanhotos. Olha o sentimento de 10 príncipes, referência da sua tribo, apresentaram todas as limitações, todos os problemas, todas as dificuldades, e esqueceram quem deu a promessa. Muitas vezes Deus te dá uma promessa, Deus te declara algo, Deus usa uma vida para te abençoar, ao ponto de te trazer uma palavra revelada. E diante das dificuldades, diante da sua visão, diante das suas limitações, você enxerga um gigante maior do que o próprio Deus sobre a tua vida. Mas que Deus levante no meio de nós, Josué e Calebe. Homens que tomaram posse, e aí eu quero te convidar, aí, em Números capítulo 14, um pouco mais longe, um capítulo à frente, a ter uma posição diferenciada diante do desafio. Você precisa e pode ser influenciador da sua geração. Há peso nas tuas palavras. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Que você seja um canal de bênção. Que hoje seja uma oportunidade de você permitir Deus trabalhar nessa área na sua vida. E como eu preciso disso. Como eu preciso ser um canal de bênção, começando dentro da minha casa. Começando junto com as pessoas que estão mais próximas comigo. Começando naquele momento de esporte, onde o irmãozinho, que não é irmãozinho naquela hora, porque o irmãozinho deixa de ser espírito e começa a ser no bife, e dá-lhe uma pancada e você fala glória a Deus, ou você fala outra coisa? Amém? Quem joga bola, hein? Ninguém falou nada, tem um que joga só, né? Estou citando um exemplo, não sei onde Deus quer te levar, mas eu sei aonde Deus quer trabalhar. Porque essa palavra falou muito comigo e eu tomei posse dela na minha vida. Eu não quero aceitar mais. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que ataca. É a igreja que avança. É a igreja que age. É nós que precisamos ter atitude e tomar posse. E declarar desde casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa te pertence. O meu trabalho é um canal de bênção para a minha vida. E se Deus tiver algo maior ou melhor, que Ele prepare e me capacite para que eu seja bênção também. Amém? E aí Deus vai mostrando para cada um de nós. Números capítulo 14. Josué teve que assumir o lugar de um grande líder. E Deus o fortaleceu. Olha só o versículo 6. Dentre aqueles que espiaram a terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes. Irmãos, dos 10, não foi citado aqui nessa passagem, lá dá para você saber. Você vai observar que muitas vezes na palavra, nem todo mundo é citado. Mas aqueles que fizeram diferença, se posicionaram diante da glória e da graça de Deus, tiveram seu nome registrado. E isso não parou, porque Atos tem quantos capítulos, irmãos? Quem sabe aqui? 27, 28 ou 29? Vamos ver se alguém vai cair nessa agora. Tinha uma célula que chamava Atos 29. Quem era dessa célula aqui? Não? Ah, tem gente que nem sabia, tinha célula anteriormente, a um chamado atrás, amém? E uma direção que Deus tinha dado. E tinha uma célula que chamava Atos 29, porque os atos do Espírito Santo não parou no 28, ele continua na tua vida, na minha vida e à nossa volta. É onde ele encontrar liberdade. Os heróis da fé não são só aqueles que são registrados, são outros homens e mulheres, como Billy Graham, John Wesley, Alexandre Nunes, Kleber. Quantas pessoas, quantos homens e mulheres Deus tem levantado.
E quantas pessoas Deus quer levantar nessa geração? Você é essa pessoa que Deus escolheu. Mas para isso Ele quer te ajudar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te levantar para você rasgar suas vestes hoje. Se colocar diante do Senhor e falar assim: eu não aceito. Pode ter os gigantes, pode ter a dificuldade que for. Eu vou tomar posse da promessa que Deus fez a respeito da minha vida e da minha casa. Posição. Amém? Versículo 7 de Números 14. E disseram para toda a comunidade: a terra que exploramos é uma terra muito boa. Poxa, foram 10. Contrário a toda essa visão, os 2 se posicionaram dessa forma. Ou seja, irmão, nem sempre a opinião de alguns quer dizer que é a vontade de Deus. Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Amém? Nem sempre. Se você estiver sensível à voz de Deus, você vai saber qual é a diferença. Amém? E aqui continuando. Se o Senhor estiver satisfeito conosco, Ele nos levará até esta terra para nos dar. Ei, ele não somente tomou posse daquilo que Deus prometeu. Ele disse assim: olha, se o Senhor olhar para mim, olhar para você, diante de uma promessa que Ele fez, e a sua obediência chegou ao ponto de Deus achar graça e falar: eu te prometi, e você fez a tua parte, eu sou fiel em cumprir. Por isso que ele diz isso lá em Jeremias, quando ele expressa para Jeremias, ele fala: ei Jeremias, antes de você ter sido formado, eu já te gerei, Jeremias. Eu já sabia, eu te escolhi como profeta para a sua geração. E ele continua falando, olha, 1:12, esse é 1:5, 1:12, ele fala: eu velo, dia e noite. O guarda de Sião não dorme, irmãos. O guarda de Israel não descansa. O inimigo não consegue estar em todos os lugares, o nosso Senhor está. O inimigo das tuas almas não é todo poderoso, o nosso Deus é todo poderoso. E Ele tem zelo dia e noite. E uma garantia que Ele te dá, assim como Ele fez para Jeremias. No versículo 13 ele fala: assim como a amendoeira dá fruto o ano inteiro, independente das estações que você passa, assim é você na minha mão. Se você tomar posse, você pode estar no verão, você pode estar no outono, você pode estar no inverno, você pode estar na primavera. Deus te alcança. E a semente vai vir através da tua vida. Vamos continuar? Amém. E diz assim: não se rebelem contra o Senhor, e não tenham medo das pessoas desta terra. Nós os derrotaremos facilmente. Eles não têm quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Portanto, não temos que ter medo dessas pessoas. Toda a comunidade ameaçou apedrejá-los até a morte. Mas justamente neste momento, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Amém? Aqueles 2 iam ser apedrejados pelo que eles apresentaram, porque o povo derreteu o coração pelas falas dos outros 10. E naquele momento, um peso de glória, uma manifestação divina veio sobre todos, ao ponto de todos reconhecerem que aquilo que eles tinham se posicionaram era o que Deus queria fazer. Que toda vez que vier dúvida sobre o teu coração, que você clame pela glória, para que a manifestação do reino de Deus seja mais correta para a tua vida. Amém? Vamos continuar, bora? 1 Samuel,
ou melhor, 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel capítulo 17. Como eu sempre digo, isso aí é só a introdução, tá, irmãos? É uma parte muito importante para a gente conseguir ter uma estrutura daquilo que Deus tem para nós. Veja que o Senhor, Ele acompanha e observa suas ações diante das adversidades. Sempre Ele vai estar presente. Salmo, se eu não me engano, 37 diz que o Senhor está ao redor daqueles que Ele o ama. Amém? E dá ordem aos anjos do Senhor para te livrar de todo o mal. No capítulo 36 ou 46, ele diz assim: aqueitai-vos e saber que eu sou o Senhor. Ei, calma, eu tenho cuidado de você. Eu tenho guardado a tua vida. O mal não te toca. Por um caminho ele vem, por certo ele vai retornar. Porque assim como Josué diz, se o que nós estamos fazendo agrada o nosso Senhor e invocamos a presença dele para a nossa vida, irmão, tudo vai dar certo. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que seguem um decreto, um mandamento, é obediente à vontade do reino. Você atrai a presença de Deus para a tua vida. Amém? E a presença de Deus manifesta na tua vida, leva graça e amor para as pessoas que estão à sua volta. Então em 1 Samuel, capítulo 17, a gente vai ver uma passagem onde em nenhum momento Deus ocultou a vida de Davi, o rei Davi. Ele não ocultou nem as falhas de Davi. Mas como é importante a gente ter o cuidado de examinar as Escrituras ao ponto de conseguir permitir que o Espírito Santo nos traga revelação e entendimento que Deus cuida de cada detalhe. Além de Josué, diversos homens e mulheres de Deus existiram. Passaram por luta, passaram por dificuldade, por problemas, mas o sentimento muitas vezes foi como o de Gideão, ele se sentiu incapaz. Quantas vezes você dentro da casa de Deus se sente incapaz de fazer a obra do Pai? Quantas vezes você está fazendo algo e a presença de Deus te visita e você fala: Senhor, se não for a tua graça, se não for a misericórdia de Deus, ai de mim estar aqui no altar. Quem ministra sabe disso, o peso da graça e da glória de Deus sobre a nossa vida. E a misericórdia principalmente. Mas aqui em 1 Samuel capítulo 17, a gente vai olhar detalhadamente, porque aqui vai falar também de outro gigante. Assim como os 12 espias que foram lá e viram só gigantes, 2 creram e tomaram posse da terra prometida. Aqui a gente vai ver um jovenzinho ruivo, de bela aparência, como diz a palavra, Davi, que ainda não tinha se tornado rei, mas no reino espiritual já tinha se tornado rei. Amém? A forma ousada que ele se comportou. Olha só, 17:4. E saiu das fileiras do filisteu um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Ele media 2,90 centímetros de altura. Irmão, ele era alto, não? Eu fui tentar ver se realmente ele era muito alto. Eu tenho 1,81 m, ele tinha 1,10 m acima de mim. Eu falei, um pouquinho alto. Falei, vamos ver aqui nos livros dos recordes lá, o Guinness, né? Foi o homem mais alto de uma geração para cá. O homem mais alto do mundo atual, vivo, é o sultão turco Kösem. Ele tem 2,51 m, baixinho, perto de Golias. Amém? Esquece eu, estou me sentindo um pequenininho agora. Amém? O homem mais alto da história moderna foi um americano chamado Robert, que atingiu a altura de 2,72 m, faltou 18 centímetros ainda para ele alcançar. Por que isso? Porque muitas vezes você vê, quem gosta de ver UFC, luta, você vai ver que é desproporcional. Você pega alguém pequenininho com outro grandão, isso não quer dizer muito, amém? Cadê os pequenininhos aí? São tão ferozes como os grandãos, não é verdade? Amém? São bênçãos de Deus, ai, ai, ai.
Tudo bem até aqui? E por que isso? Para que você consiga entender um pouquinho que a sua autoridade não está no seu tamanho, está no tamanho do Deus que está sobre a tua vida. Que independente do gigante que se levante, ele só se levanta para cair. Então as dificuldades e as lutas que você encontra, se você tem uma visão espiritual sobre aquilo, você sabe que tudo aquilo é questão de tempo para que ele caia. E ele vai te dar as ferramentas que você precisa com o dom que você tem para poder ser usado por Deus. Você não vai precisar usar a ferramenta de ninguém, nem o dom de ninguém. Porque o que Deus te separou para fazer é na tua vida que Ele vai fazer. É na tua geração. Não tente postergar ou passar para o lado. Ah, é para você, é para você. Não, é seu. É seu chamado. Enquanto você está vivo, vivo está um chamado de Deus na tua vida. Então não tem... Passou o tempo, amém? Cadê os irmãozinhos aí mais experientes? Ó, tem 2 ainda, amém. Glória a Deus, vamos lá. No basquete, eu fui ver ainda, no basquete, todo mundo acha que eles são grandãos, né? O mais alto no basquete tem 2,31. Eu falei, caramba, baixinho, hein? Golias ia ser um bom jogador de basquete, certo? Não, errado. Um dos melhores lançadores no basquete são de meia estatura, entre 1,75 e 1,90. Porque a altura não importa, o que importa é a pessoa conseguir fazer a cesta. A altura é só para dar aquelas enterradas. E tem alguns de 1,81 do meu tamanho, que é considerado baixinho, ele com mais 1 metro ele consegue enterrar. Então deixa Deus te usar, irmão. Para de se importar se é grande ou pequeno, se é baixinho ou não, independente. Deus quer te usar, Deus quer te capacitar, Deus quer te fortalecer. Deus te trouxe hoje numa quarta-feira para que possa ser um momento onde você permita a Deus fazer de hoje um marco e um novo ciclo na tua vida. Em nome de Jesus. Continuando. 7. As hastes da sua lança eram semelhantes a uma lançadeira de tecelão. A sua ponta de ferro, ela pesava 7 quilos e 200 gramas, irmão, é muito pesado. Continuando, e o seu escudo caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou às tropas de Israel, porque saíste para guerrear? Não sou eu um filisteu? E vós, servos do rei Saul? Escolhei entre vós um homem que venha lutar comigo. Injusta essa postura do filisteu? Amém. Era certo o posicionamento. Irmão, o inimigo ele não vai pensar 2 vezes, ele só veio para roubar, matar e destruir. O que é justo está do lado do nosso Senhor. E Deus sempre vai fazer o que é justo e vai te guardar e te livrar de todo o mal. Agora, ao contrário, sempre o gigante, as dificuldades, as lutas vão aparecer injustas, desproporcionais, sem sentido. Como que pode? Vai alguém de Israel, o rei de Israel, Saul, foi escolhido como rei de Israel, sendo ele, de todos os homens, uma cabeça acima, ele era o mais alto. Quem tinha que lutar com Golias? Saul? Quem concorda? Cadê Saul? Estava na tenda dele. O exército todo dia de manhã começava a cantoria. E eles começavam, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. E Golias saía e falava, ei, estou escutando um brado de guerra aí, cadê um para lutar comigo? Eles, não vamos ganhar não. Eu acho que não dá para ganhar não. E assim é todo dia. Você sai de um culto, toma posse da palavra, você vai para a tua casa, toma posse da bênção. Quando o gigante se levanta e começa a te intimidar, você abaixa a fronte. Você começa já a desistir, falta fé, falta esperança, falta alegria da tua salvação, falta saber quem você é em Cristo Jesus, falta um posicionamento diante do adversário da tua vida, falta muitas vezes você colocar teu joelho e falar assim, meu matrimônio está difícil, eu vou orar. Porque se o Senhor se levantar e achar a graça, Ele pode trocar e transformar a minha vida. E essa transformação não é do teu cônjuge, é da tua vida primeiro. Porque Ele quer te abençoar, Ele quer te preparar, Ele quer usar a tua vida. Tudo bem até aqui?
Vamos continuar, senão não termino. A gente vai ler esse capítulo inteiro, tudo bem? Amém. Aumentou a quantidade, estão comigo, hein? 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, eles encheram-se de espanto e de temor. A palavra de Deus, ela é clara. Não temei o vosso adversário, mas tremei e tenha temor diante do Senhor. Porque temor diante do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da revelação. Quando você tem temor, quando você vai fazer algo, o temor te faz olhar para cima. O temor te faz reverenciar quem é Deus na tua vida. E tremer é saber que esse Deus tem poder de fazer na tua vida o que Ele quiser. E que você seja a bênção na mão dEle. Que seja assim em nome de Jesus. Eu quero ser bênção, e você? Seja a bênção. Seja esse canal de bênção. Aí continuando, Davi, ele era um filho, no 12 ele começa a declarar, aqui em Samuel, fala sobre Davi, desse filho de Jessé, que era de Belém. Ele era o 8º filho, e o seu pai já era idoso para a sua geração. Os seus filhos, 3 deles já estavam, dos mais velhos, no exército de Saul. Todavia, Davi, no versículo 15, Davi ele ia ao acampamento de Saul, e ele voltava para poder cuidar e apacentar das suas ovelhas. Ele ia lá para ver o que estava acontecendo e voltava. O dia a dia, as coisas que nós temos que fazer, os afazeres, os compromissos, as responsabilidades, muitas vezes fazem com que você deixe de enxergar as coisas que Deus, muitas vezes, cuida de detalhes para poder te mostrar. Então, existem situações na nossa vida do dia a dia, que se a gente não estiver vigiando e cuidando, a gente pode permitir e aceitar aquilo que não é o que Deus separou e guardou para a tua vida. Porque Deus te levantou para ser vencedor, guerreiro, valente, filho de Deus, cordeiros em Cristo, separado e escolhido, uma geração eleita, alguém que vai fazer diferença para aqueles que estão à tua volta. Porque Davi aqui, ele foi, ia, e ele voltava. Irmãos, no versículo 16 fala que durante 40 dias, por que eu estou detalhando? Porque muitas vezes a gente passa na leitura da palavra e a gente não enxerga. Durante 40 dias, o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto os homens tomavam posição de combate. Toda vez que os homens se levantavam, reuniam, se posicionavam como guerreiros e começavam a dar o grito de guerra, o filisteu saía do meio do seu exército e falava: ei, alguém aí que vai lutar comigo? Aqui tem um dos filisteus, e aí, tem alguém? E todo dia a afronta vem. E durante 40 dias, de manhã e de tarde. E o que é interessante, que nenhum momento desses 40 dias que Davi ia até os seus irmãos, era quando o inimigo se levantava. Olha só que detalhe importante. 17, entremetente, Jessé, ele disse: olha, Davi, peço que leve para os teus irmãos uma arroba de trigo, ou melhor, 10 pãezinhos, e vai depressa ao acampamento dos teus irmãos. E aí ele foi lá, pegou 10 pãezinhos, pegou 10 queijinhos, no versículo 18, e oferece também para o comandante. Fala: ô comandante, aqui ó, vocês estão aí em guerra, estão em peleja, não decidiram nada. Levou 10 pães, 10 queijinhos. Poxa, são 3 irmãos, dá 3 pão com queijo bom, não dá, irmão? Cadê os gordinhos? Só riu alguns. Pô, 3 pão com queijo é gostoso. Dá para dar uma reforçada, né? Além do que eles comiam, veio um reforço. Sobrou um para dividir entre os comandantes. E aí ele continuando.
O pai dele falou assim: filho, olha, vai lá e indaga os comandantes para saber como que estão seus irmãos, como está a saúde dele. Só que o interessante, no versículo 20, é que Davi, ele levantou-se antes de romper a aurora. Durante 40 dias ele ia sempre no mesmo horário, depois ele cuidar de fazer seus afazeres, depois ia, ele voltava e guardava as ovelhinhas. Nesse dia ele foi bem mais cedo, e aí ele tomou a carga, preparou e foi. Davi deixou todo o suprimento lá com o oficial e correu. 23, quero ler com vocês. Enquanto Davi conversava com eles, com seus irmãos, com o comandante, com todo mundo, o grande guerreiro filisteu de Gade, chamado Golias, avançou e bradou. Seu desafio habitual. Todos os dias o guerreiro fazia isso. E Davi ouviu. O seu está assim escrito? Vão ter situações que você vai viver, e não é porque você está tendo o seu dia a dia, que você não está vencendo. É que Deus ainda não abriu os teus ouvidos para você conseguir ouvir o que Ele quer que você escute. É que talvez Ele não abriu os teus olhos para que você enxergue como Ele quer que você veja. Porque a partir do momento que Davi ouviu aquilo, algo aqueceu e acendeu no coração de Davi. E que hoje, em nome de Jesus, algo que seja o fogo do Espírito Santo aqueça o teu coração e te levante de novo diante desse gigante que levanta afronta dia após dia. E muitas vezes você não está ouvindo, mas todos os dias ele está rindo, zombando contra você e a tua casa, contra a geração. Porque ali estava o exército, representava a autoridade, representava tudo que era de mais forte que Israel tinha. Israel era um povo separado, escolhido por Deus, só que estava amedrontado e espantado diante do gigante. Que o Senhor hoje te levante, tire todo o espanto e todo o tremor, te dê ousadia, te dê intrepidez e te dê autoridade para você pisar na cabeça da serpente e você tomar posse, amém? Dessa vitória na tua vida em nome de Jesus. Continuando, e assim que os soldados israelitas viram Golias, eles iam, se acalmavam, recuavam. Os israelitas comentaram entre si: vixe aquele homem, e Davi estava ali perto. Você observou como ele é forte? Ninguém consegue. E aí Davi perguntou de novo, falou assim: mas como assim? Ninguém, olha, cadê meus irmãos? Amém? Quem é o caçula aqui? Você é caçula da sua família? Quando tinha briga na escola, que não é o correto, né? Você apanhava, você falava: vou chamar meu irmão do meio. Aí o irmão do meio ia lá, apanhava também: vou chamar meu irmão mais velho. Aí apanhava os três: só um minuto, vou chamar meu pai agora, porque eu quero ver se não resolve. Lá em casa é o contrário, irmãos, eu era muito chorão. Na verdade, né? Eu era manteiga derretida, eu apanhava em casa, porque se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa também. Mas eu tinha meu irmão com 2 anos mais novo, ô bichinho forte. Quem te bateu? Eu falei: foi ele. E ele ia lá e dava um couro no cara. E não mexe com meu irmão, não. Meu irmão tem um coração bom, mas eu não. E quando ele apanhava, ele chamava meu pai. Meu pai também era bem forte. Amém? Pelo menos era o que ele transmitia para a gente, né? Glória a Deus. Continuando. E aí Davi começa a questionar e fala: ei, espera aí, o que é isso? E quem matar esse Golias aí, o que ganhou? Quem matar o Golias vai ganhar a filha de Saul. Cadê? Ah, filha de Saul ali. O que mais? Ah, vai isentar de todos os impostos, não vai precisar pagar mais impostos, o rei vai te dar uma terra. Um bom negócio. E ele ali todo motivado. Olha só que interessante, versículo 28. Cadê os irmãos mais velhos aí? Você tem que cuidar do seu irmão mais novo, não tem? E aí você já sabe, que o irmão mais novo parece que ele é o bajuladinho. É aquele que é mais cuidado, é mais paparicado, né? E o mais velho tem que se posicionar, é como se fosse um pai. Olha o que Eliabe fala para Davi, olha que interessante. E diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irado com ele e se indagou:
por que final desceste aqui? Olha, que ingrato esse Eliabe, trouxe 3 pães com queijo para ele, nem para agradecer, né? O que você veio fazer aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a sua insolência. Irmão, para estar no reino de Deus, muitas vezes você vai ser mal compreendido. Você vai ter que ser ousado mesmo. As pessoas vão olhar para você e falar, meu, parece louco, mas tudo dá certo para ele. Esse aí é ousado, esse aí, olha, ele faz umas coisas e dá certo. Não sei porquê, né? Um dia você vai poder apresentar, porque tudo dá certo. Porque a sua confiança está lá em cima. Amém? E está aqui com você, com o Espírito Santo. E aí, insolência e malícia no teu coração. Ele ainda olhou para Davi e falou assim, ó, tem malícia no teu coração, você está com maldade aí. Está conversando, está procurando assunto. E todos os soldados já estavam amedrontados. Vieste aqui para assistir a batalha, né? Imagina esse irmão mais velho. Ô, Davi, não vai falar para o pai, né? Nós somos 3 mais velhos, somos fortes. Somos um dos capitões aqui. Os capitães estão aqui. Não chega lá em casa, fala o que está acontecendo, não, senão vai ficar ruim para a gente, né? Não é verdade? Sentimento. Talvez esses detalhes tão simples, a gente não se atenta, porque muitas das vezes a gente esquece que Jesus é nosso irmão mais velho. Só que Jesus não olha como Eliabe. Porque quando o profeta Samuel entrou na casa de Jessé, ele olhou para todos e o pai dele falou assim, ó, eu tenho aqui Eliabe. E Samuel falou assim, com certeza esse vai ser o rei. E Deus fala para Samuel, ei, você vê a aparência, eu vejo o que está no coração. Deus conhece você. Deus sabe o que está no teu coração. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você está vivendo. Deus sabe o que você viveu. Deus sabe de onde Ele te tirou. Deus sabe as dores que estão no teu coração. Deus sabe as raízes que muitas vezes precisam ser arrancadas. Deus sabe a dificuldade, as noites de choro, as noites de luta. Deus sabe quando você ora por um filho, por alguém que você clama e parece que nada acontece. Aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que o Senhor fale contigo hoje e te levante novamente, segundo o coração dEle, em nome de Jesus. Continuando. E aí Davi parou no meio do caminho, achou outra pessoa. E aí ele continuou, ele ouviu as palavras. Irmãos, alguém chegou e falou assim, Saul, tem um rapazinho aí que está interessado nesse Golias. Traz ele aí. Não tem ninguém. Já se passaram mais de 40 dias e ninguém se levantou para guerrear. Eu não sei quanto tempo você está numa peleja, mas eu sei que Deus pode te levantar e te dar vitória. Eu sei quem pode fazer isso. Porque Deus só permitiu que Davi ouvisse o que o filisteu falou, porque Deus mudou a rotina de Davi. E muitas vezes, para ter transformação, para poder ter mudança na nossa vida, Deus vai fazer alguns reboliços e algumas mudanças. E essas mudanças vão vir para que seja para a glória e honra de Deus. Muitas vezes aquela luta, aquele problema, aquela dificuldade, aquele desespero, é para que Deus encontre espaço, para que Ele fale, assim como Ele falou para Paulo, ei, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Amém? Vamos concluindo. 34. Mas Davi argumentou diante de Saul, olha, quando o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz, que arrebentava uma ovelha do rebanho, eu perseguia, irmão, você consegue imaginar um homem correr atrás de um leão
Ele perseguia aquele leão até arrancar da boca do leão uma ovelha. Olhe para a tua vida hoje. Qual é a ovelhinha da tua vida que está na boca do leão? Que Deus te levante e você vai lá ousadamente e arranque da boca do adversário a vida do teu filho, que está em trevas, que está nos vícios, que está na prostituição. Aquela luta que há muito tempo você não consegue, que em nome de Jesus você tome posse dessa palavra e você creia assim como ele foi ousado. Ele falou assim: olha, isso para mim não é nada. Porque uma das ovelhinhas que Eliabe falou: o que você está fazendo aqui? E as ovelhinhas estão lá. Eu sei, Deus sabe o que você faz. Porque se for preciso, você não precisa fazer nada para ninguém ver. Ele vai te tirar lá de trás, da onde você está, cuidando das ovelhinhas. E ele falava: vem cá, filho, eu quero honrar meu nome na tua vida. Quero chamar o ministério de louvor. Amém? 35, eu o perseguia e o atacava e arrancava as ovelhinhas da sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pelas jubas e feria e matava. Irmãos, está igual o seu aí, não? (36) O teu servo venceu o leão, venceu o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé, o Senhor teu Deus, seja contigo. Amém? 41. E neste mesmo momento, o filisteu com seu escudo à frente vinha se aproximando em direção a Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, a zombar dele, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Quero te convidar a ficar em pé. Muitas vezes vai ocorrer isso. As pessoas vão olhar para você e não vão te dar crédito, porque realmente o crédito vem do Senhor. A credibilidade, o poder, a glória vem sempre de Deus. Você e eu somos um vaso na mão do Senhor. Contudo, Davi, e hoje, em nome de Jesus, você se posicione diante disso. Eu não sei qual é o gigante, talvez seja uma enfermidade que você clama, talvez seja uma porta de emprego, talvez seja o teu filho, talvez seja o seu matrimônio, talvez seja, eu não sei, mas eu sei o que eu preciso, e sem o Senhor eu tenho certeza que eu não derrubo esse gigante, porque assim como Davi, ele falou: contudo retrucou o filisteu, tu vens a mim com espada, lanças e escudo. Davi disse isso ao filisteu: eu, porém, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus do exército de Israel. É com as tuas ferramentas, é com o dom que Deus te deu. Até antes de você conhecer Jesus, Deus permitiu você viver muitas coisas. Você tem muito ensino, muita instrução, muito preparo. E aquilo que é bom, Deus vai usar para o reino. E aquilo que seja para a glória e honra de Deus, Deus vai usar a tua vida. Se você sabe cuidar bem de carro, que você cuide bem de carro. Se você gosta da cantina e gosta de servir, que seja. Se você, quando levanta a sua bandeira, você é como quem levanta uma bandeira na frente de um exército, e toda vez que você levanta a bandeira, está escrito Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. O Senhor guerreia por mim, eu vou levantar essa bandeira. Eu vou levantar essa bandeira, porque eu vou levantar uma bandeira de santidade dentro da minha casa. Eu vou me entregar.
E aí, ousadamente, assim como Davi fez, ele pegou a sua funda e pegou somente uma pedra e colocou. O inimigo veio em sua direção e ele foi em direção do inimigo. A armadura do filisteu era toda protegida, mas somente na sua testa existia um único espaço, que a pessoa tinha que ser muito boa. E eu quero te dizer, por mais que você seja bom, se você não tiver a unção de Deus, não vai fazer diferença. Porque eu tenho certeza que a força foi a força de Deus. Eu tenho certeza que aquilo que precisava de impacto para poder derrubar um gigante, só poderia vir de Deus. Então nada é por você, é para Ele e por Ele na tua vida. O teu braço não vai mudar nada, os teus passos não vão te levar para lugar nenhum. Se o Senhor não for contigo, você não vai para lugar nenhum. Ele derruba os gigantes que se levantam na tua vida, na tua casa, no teu lar. Aqueles demônios que tentam trazer separação para a tua casa, divisão no teu matrimônio, tentam destruir o negócio que um dia Deus falou que é bênção para a tua vida. Tentam destruir os sonhos que um dia foi promessa do Pai, de missões, países, cidades. Talvez aquele sonho que você tem quando você se apaixonou por Jesus, de ir lá naquela cidade pequenininha que você cresceu e você tanto ama, e aqui você conheceu o amor de Jesus, e isso encheu teu coração de tal forma que você não consegue segurar, e você fala assim: eu preciso ir lá, porque eu vivi muitos momentos, aí eu tenho certeza que eu posso levar salvação para eles em Cristo. Davi derrubou o gigante, e ele não parou. Romanos 16:20 diz que em breve o Senhor esmagará o inimigo debaixo dos vossos pés. Davi foi, subiu no gigante, tirou a espada. Eu peço que você feche os teus olhos neste momento e tome posse dessa palavra sobre a tua vida. Que o Senhor coloque essa espada de autoridade, a espada que é a palavra, e que você declare isso na tua vida e você consiga realmente empunhar essa espada nesse gigante que só se levantou para cair, para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Você não é um derrotado. Todas as coisas que aconteceram tiveram até a permissão de Deus, para que hoje Ele pudesse te mostrar quem é Ele na tua vida e de onde Ele te tirou. Ei, não precisamos perder nada para saber dar valor. Que você possa louvar o Senhor ousadamente nesse momento. E eu não sei o que você precisa declarar, mas você sabe o que você precisa clamar ao Senhor hoje. Para alguns hoje é um dia qualquer, uma quarta-feira, mas hoje para a tua vida pode ser um marco. Você pode declarar no reino espiritual, porque a palavra de Deus diz que o que você liga aqui, você liga no céu. O que você desliga aqui, você desliga no céu. Porque onde tiverem dois ou mais reunidos em nome do Senhor, o Senhor se faz presente. Esse é o anjo da igreja, é o nosso Senhor Jesus. Ele passeia na igreja que Ele instituiu e Ele separou nessa terra. Amém?